vai lá no iPad, e ela consegue anotar tão rápido, queridos, que eu fico encabulado. Ainda vou chegar nesse nível, Luciano. Ela ali com 2 dedinhos, tal. E algumas vezes eu falo para ela: Lu, me manda depois, né? Eu acho interessante, queridos. Anote, medite. Essa palavra nessa noite, eu creio que é uma palavra profética para a sua vida. Quantos aqui abre o coração para essa palavra nessa noite? Enquanto você abre a sua Bíblia, abra seu coração. Aqui no profeta Isaías, querido, diz assim: por amor de Sião, a partir do verso 1, não me calarei por amor de Jerusalém. É Deus dizendo, olha só, por amor de Sião, não me calarei. Diz assim: não me aquietarei até que saia a justiça como um resplendor, a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo. Fala assim comigo: o Senhor tem um nome novo. Quantos creem que o Senhor tem um nome novo para você, queridos? Você sabe que o Senhor vai escrever o seu nome numa pedra branca? Daqui uns dias nós iremos comentar sobre isso, a pedra branca. A Bíblia diz que lá nos céus o Senhor vai escrever o nosso nome em uma pedra branca. Está no livro de Apocalipse, capítulo 2. Por que numa pedra branca, queridos? Eu não vou falar agora, porque você vai descobrir por que Deus vai escrever o nosso nome em uma pedra. O meu nome vai estar escrito em uma pedra. E diz assim para mim e para você: as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Será chamada por um novo nome, a boca do Senhor designará. Verso 3: será uma coroa de glória na mão do Senhor, uma diadema real na mão do Deus, do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada. Sabe, igreja, nós não seremos conhecidos como desamparados, nem a terra se denominará jamais desolada, mas irão te chamar de minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia de ti, a tua terra se desposará, porque como a jovem desposada, a donzela, assim os filhos se desposarão de ti. Como o noivo se alegra com a noiva, assim de ti se alegrará o Senhor teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guarda, que todos os dias, toda a noite, jamais se calarão. Vós, o que farei lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que, diga assim comigo, até que, fala assim comigo: eu não vou dar descanso para o
quinta-feira ou na terça, ele fala assim: mamãe, vamos desligar a televisão porque chegou a hora do culto. Eu falei: uau. Ela falou: às vezes nós não conseguimos escutar, pastor. Aí eu perguntei para sua tia, eu descobri que é transmitido pelo Instagram. Então nós sentamos lá na porta da casa. Esses dias você estava passando, meu menino falou assim: ah lá, mãe, o menino da televisão, o pastor da televisão. Sabe, queridos, a gente vê que Deus, Ele está se movendo, Deus está fazendo. Às vezes mesmo sem você saber, o Senhor está operando. E aqui Ele fala: olha, eu vou restaurar. Deus vai restaurar a sua Jerusalém, Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai restaurar a sua casa, Deus vai restaurar os seus filhos, Deus vai restaurar a sua família. E nesse texto, querido, no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 7, Deus, Ele começa a mostrar para mim e para você. O profeta Isaías, ele mostra o que acontece quando a igreja ora, quando a igreja, ela se posiciona. A primeira coisa que eu vejo no verso 6, olha que tremendo. No verso 6 ele diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, sobre os teus muros. Sabe, eu fico vendo, às vezes a gente fala: olha, Deus se esqueceu de mim. E Ele fala assim: assim como o noivo, Ele espera pela sua noiva. Você já viu um rapaz que está apaixonado? Como que é os olhos dele? Quando ele olha para sua amada. Você já viu aquela moça que está apaixonada? Quando o rapaz, ele chega, ela dá aquela olhada para ele. Aqui é o mesmo olhar de Deus. Deus, Ele nos olha, querido, com um olhar apaixonado. O Senhor é apaixonado por você, porque você, Ele diz: você é minha delícia, você é algo que eu escolhi desde a eternidade. Então a figura aqui que me chama a atenção, que Deus escolheu o noivo apaixonada pela sua noiva. Ele chega a dizer: você é minha delícia, igreja, você é escolhido, você é amado. E às vezes a gente olha e fala assim: Deus se esqueceu de mim, Deus, Ele não se lembra de mim. Quantos aqui já se sentiram esquecidos, queridos? Você já se sentiu esquecido ou foi só eu? Eu já me senti esquecido. E às vezes, querido, a gente sente, fala: mas será que Deus não está lembrando de mim? Será que o que está acontecendo? E aqui nesse texto, queridos, eu fico olhando o que o Senhor, Ele fala para mim e para você. É tempo de nós, querido, de nós experimentarmos um avivamento do Senhor. É tempo de nós experimentarmos aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Sabe, eu me sinto, a cada dia eu fico constrangido com a palavra do Senhor. Quinta-feira eu estava falando na célula para os meninos sobre as 3 cruzes: a cruz da direita, a cruz da esquerda e a cruz do centro. A cruz da esquerda é daquele que morreu no pecado, a cruz da direita é aquele que morreu para o pecado, mas a cruz do centro é aquele que morreu pelos nossos pecados. Quando nós olhamos para a cruz que está no centro, nós podemos escolher a cruz da esquerda ou a cruz da direita. Queridos, eu estava lendo um livro e eu achei muito interessante essa história, que conta a história de um homem ali nos Estados Unidos. E ali ele morava numa cidade pequena, e ele era juiz nessa cidade, e tinha alguns jornalistas que não gostavam muito dele, porque ele era um juiz muito correto. Ele julgava as causas conforme elas tinham que ser julgadas. Então aquele repórter falou: um dia eu pego ele na esquina, um dia eu vou pegar ele. Aí o que aconteceu, queridos? O melhor amigo do juiz cometeu uma infração. Então aquele jornalista ficou sabendo e falou: pode deixar, eu vou pegar ele a hora que ele virar a curva. E o jornalista já tinha tramado: se ele der uma pena branda, eu vou falar: como que nós podemos confiar nesse jornalista? Ou melhor, como que nós podemos confiar nesse juiz? Porque ele tem 2 pesos e 2 medidas. Com o amigo dele, ele tem uma pena branda, mas se ele der uma pena severa, eu vou escrever: mas como que nós podemos confiar nesse juiz, que nem o amigo dele, ele consegue livrar?
Então o que ele fez? Então o juiz julgou a causa e ele deu a sentença máxima para o amigo dele. E ele tinha que pagar algo muito caro. Então aquele jornalista falou assim: pode deixar, amanhã eu vou fazer um artigo e vou acabar com ele. Só que ele esqueceu, porque o juiz, quando acabou de dar aquela sentença, ele tirou a sua beca, tirou aquela roupa, desceu, foi até o seu amigo, abraçou ele, deu um beijo nele e falou assim: meu amigo, eu te amo. Tirou o seu talão de cheque, assinou o cheque com o valor do que ele tinha que pagar e falou assim: está aqui, você vai lá e paga. Sabe, queridos, foi isso que Jesus fez comigo e com você. Quando nós fomos condenados pelos nossos pecados, Ele desceu da cruz do Calvário, Ele tirou a sua roupa de glória, de majestade, Ele tirou a sua coroa, Ele tirou as suas vestes, se vestiu de pele humana e fez a viagem mais louca da história. Ele desceu dos céus e veio até a terra e morreu por mim e por você. Não muito contente, queridos, a Bíblia diz que Ele desceu mais profundo. Ele foi até o inferno, Ele foi até o Hades, mas a morte não pôde segurar. Ele desceu como um cordeiro, mas Ele subiu como o leão da tribo de Judá, no qual todos dizem: ó, levantai, ó portas, as vossas cabeças, ó levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. E quando Ele chegou diante da Jerusalém celestial, os anjos gritaram: mas quem é o Rei da glória? E eles gritaram lá de dentro: o Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da glória. Você pode fazer alguma coisa nessa noite, queridos? A primeira coisa, queridos, que eu vejo, Ele diz: eu coloquei como guarda sobre os muros. A primeira coisa, a nossa oração tem que ser uma oração de vigília. Quando fala assim: eu me coloquei sobre os muros, coloca o versículo 6 para mim, fazendo um favor. O versículo 6, tem como colocar aí, Luquinho? O versículo 6, ele diz assim: sobre os muros, ó Jerusalém. Quando fala assim: eu me coloquei sobre os muros, a primeira coisa, a nossa oração tem que ser uma oração com expectativa. Quantos aqui tem uma expectativa em Deus nessa noite? Você tem uma expectativa? Sabe, queridos, quando fala eu me coloquei sobre os muros, isso quer dizer duas coisas para nós. Primeira coisa, queridos, a oração tem que ser uma oração vigilante. Mas quando os profetas se colocavam sobre o muro, isso fala que eles estavam buscando uma resposta de Deus. O livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, o profeta Abacuque diz assim: e eu subia sobre os muros, sobre a torre de vigília. Então Deus disse: escreve isso em tábuas bem grandes. Quando você tem uma expectativa, Deus traz revelação daquilo que Ele irá fazer nesses dias. Quantos creem que o Senhor vai trazer revelação sobre a tua vida, querido? Fala assim: a minha oração é uma oração de expectativa. Sabe, queridos, eu estava lendo sobre a história de um homem chamado George Miller. Esse homem teve mais de 3.000 orações respondidas. Uau! Vou falar novamente. George Miller, Luciano, teve 3.000 orações respondidas enquanto ele estava em vida. Olha só, somente duas orações, Laura, não foram respondidas. Vou abrir um parênteses: enquanto ele estava vivo. George Miller, imagina, queridos, 3.000 orações respondidas, mas teve 2 orações que não foram respondidas quando ele estava vivo. Ele não teve 2 orações que ele orou por 2 amigos, para que esses amigos se convertessem, e esses amigos não converteram, queridos. Mas um dos amigos converteu quando soube que ele havia morrido, e um dos amigos converteu quando ele foi sepultado. 3.000 orações respondidas. Sabe, queridos, a oração, ela move os céus. Tem um homem chamado John Knox.
uma avivalista, ali da Escócia. Tinha uma rainha da Escócia chamada Maria Tudor. Era a rainha da Escócia. Ela disse: eu tenho mais medo da oração de John Knox do que todo o exército da Inglaterra. Imagina, queridos, a pessoa falar: eu tenho mais medo da oração daquele irmão do que todo o exército da Inglaterra, queridos. A oração que move os céus. Então a primeira coisa, uma oração cheia de expectativa que Deus irá fazer. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você clama, do que você pede. E nesse texto fala uma oração cheia de expectativa. Sabe aquela oração que você tem aquela expectativa, como Jacó: Senhor, não te deixarei se não me abençoares. Sabe, a gente olha Jacó: não te deixarei, Senhor, se o Senhor não abençoar a vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Senhor, não me faça sair desse lugar, se o Senhor não for comigo. Se como Moisés: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Você é capaz de fazer isso nessa noite, queridos, aí da sua casa? Senhor, não me deixe sair dessa sala. Senhor, não me deixe desligar essa televisão. Não me deixe desligar esse celular, se o Senhor não for comigo nessa noite. Sabe quando a gente tem aquela expectativa? Segunda coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos, querido, essa oração que você entende que Deus vai responder. Ele diz assim no verso 6: pus guarda todo dia, toda noite. Uma oração perseverante, queridos. Sabe, quando você ora, você persevera, você busca. Sabe aonde a sua fé não alcança? A sua perseverança, a sua fé vai te levar nesses dias. Sabe, dia e noite, fala de algo perseverante. Sabe aquela palavra quando Jesus, ele disse para Jerusalém: ó, permanecei em Jerusalém até que do alto. Ele não falou o tempo, queridos. Eu sei que passou só 10 dias, querido. Mas se fosse um mês? E se fosse um ano? E se fosse 20 anos, querido? Sabe, ó Jerusalém. Sabe, queridos, esses dias nós fomos entregar a cesta, nós fomos entregar alguns kits. Eu lembrei agora do Maico. Eu cheguei numa família, e a hora que eu vi aquela moça, eu falei assim: nossa. Ela falou assim: pastor, você me ajudou quando eu estava grávida dela. E a menina está com quantos anos? 22? 22 anos, querido. Sabe o que é 22 anos, querido? Eu falei assim: nossa, eu conheci, eu lembro quando você estava grávida dela. Ela falou: não, pastor, você me ajudou demais. A hora que nós entramos no carro, o Maico falou assim, o Maico virou para ele e falou assim: Eltinho, mais de 22 anos que você está insistindo com essa família. Sabe o que é 22 anos, querido? O Maico falou assim: e até hoje você não desistiu? 22 anos, sabe o que é 22 anos, querido? 22 anos, querido. Às vezes a gente ora e às vezes a gente tem aquela oração que fala assim: ah, entreguei para Deus. É fácil falar isso, né, queridos? É fácil abrir mão, né? Entreguei para Deus, né? Parece até que é algo assim, né? Não, então tá bom, não preciso orar mais. Mas aqui fala dia e noite, noite e dia. Uma oração perseverante. Aquela oração que você clama, que você busca, que você vai lá e fala: Deus, eu creio. Você tem aquela oração que você vai buscando ao Senhor. Sabe, você clama ao Senhor. Não podemos nos calar até que. Sabe, queridos, eu creio que Deus tem algo tremendo para nós. Alguém já leu sobre o avivamento ali na África do Sul? Sobre a Coreia? Alguém já viu o avivamento da Coreia ou não? Alguém já leu sobre o avivamento da Coreia? O avivamento da Coreia, queridos, ali, hoje a Coreia é um dos países mais evangelizados do mundo. Começou com uma reunião de oração ao meio-dia. Eles começaram a orar todo dia, ao meio-dia. E aí eles oraram 40 dias, sabe o que aconteceu? O que aconteceu, igreja? Nada. E aí de repente os pastores viraram, chegaram lá na reunião: não vamos orar mais não, porque nós temos muita coisa para fazer, nós temos que pregar, nós temos que evangelizar. E aí as pessoas falaram: não, pastor, nós vamos continuar. Nós vamos continuar. E dentro de pouco tempo, sabe o que aconteceu, queridos? Um grande avivamento. Até hoje na Coreia, queridos, eles não fazem nada
sem antes ter reunião de oração. E às vezes, querido, nós somos tão fracos na oração. Sabe por que nós não gostamos de orar, queridos? Porque a oração cansa. Oração cansa? Cansa, queridos. Oração cansa mais do que você trabalhar o dia inteiro no comércio. Eu te provo biblicamente que a oração cansa. Quando Jesus estava no Getsemane, queridos, depois você lê Lucas capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus, ele suava. Estava quente ou estava calor? Vamos lá, igreja, me ajuda. Estava quente ou estava calor? Eu falei quente, calor? Luciana, quente ou frio, queridos? Você aí de casa, deleta. Estava quente ou estava frio, queridos? Estava frio, queridos, porque a Bíblia fala que Pedro estava se aquecendo em uma fogueira, porque a noite era fria. Mas por que Jesus estava suando? Porque ele estava numa batalha. Quando você ora, você está numa guerra. E a Bíblia fala que ele estava angustiado, ao ponto de suar gotas de sangue. Então, orar, queridos, orar cansa. Porque nós estamos o quê? Numa batalha, nós estamos numa guerra. Por isso que muitas pessoas começam a orar, 1 minuto, 2, já querem desistir. Então, no meio da batalha, a Bíblia fala que ele orou, e fala que ele chorou incessantemente. No livro de Hebreus, capítulo 5, fala que ele clamou aquele que podia livrar, com lágrimas. Sabe, quando nós oramos, o problema nosso, queridos, é que a nossa oração nesses dias tem sido uma oração epidérmica, uma oração rasa, uma oração superficial. Não é aquela oração profunda como a oração de Ana. A Bíblia diz que Ana, ela chorava, ela colocava o seu coração, ela se derramava na presença de Deus. E às vezes, queridos, a nossa oração ela é tão rasa, nós não colocamos a nossa alma, nós não colocamos ali os nossos sentimentos, nós não queremos nos expor para Deus. E aqui então a segunda coisa que eu vejo, queridos, a nossa oração tem que ser uma oração perseverante, uma oração, queridos, ousada. Lá no versículo 6 diz assim: sobre os teus muros, Jerusalém, pus guarda. Uma oração vigilante, uma oração com expectativa, dia e noite, uma oração perseverante, dia e noite. Outra coisa que eu vejo, fala assim: jamais se calarão vós, farei lembrar o Senhor. Queridos, farei lembrar o Senhor. Deus se esquece do que Ele prometeu? Fala assim, lembra para Deus o que Ele prometeu. Deus se esquece, queridos? Deus se esquece, minha irmã? Deus se esquece do que Ele falou? Não, mas quem esquece sou eu e você. Mas aqui Ele fala assim, olha, lembra Deus o que Deus prometeu. Deixa eu te falar, se você quiser fazer uma tarefa de casa, pegue na Bíblia as orações dos homens e das mulheres de Deus. Pega a oração do rei Josafá, pega a oração de Ezequias, pega a oração de Daniel. Começa a perceber, quando eles começam a orar, eles falam assim, Deus, o Senhor disse, Deus, o Senhor prometeu. No ano de 98, queridos, 99, eu fui marcado com uma pregação da Valnice Milhomes. E o título da pregação, Dudu, chamava A Oração que Deus Responde. E ela pregou sobre o rei Ezequias, a oração que Deus responde. Sabe qual é o problema, querido, de nós? É que nós terminamos o culto, às vezes você vira para o irmão e fala assim, e aí, como foi o culto? Não, foi tremendo. Aí você fala assim, o que o pastor pregou? Deixa eu ver. Ele falou de Jesus. Nosso problema, queridos, é que nós nem lembramos daquilo que Deus falou conosco. Mas eu nunca mais esqueci, no ano de 98, a oração que Deus responde. A oração que Deus responde, querido, a oração que Deus responde é quando você traz à memória aquilo que Deus prometeu,
aquilo que Deus prometeu para a sua casa, aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Eu e minha casa, Senhor, Tu dissestes que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tu dissestes, meu Deus, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado. Quem diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É quando você ora aquilo que Deus prometeu para a sua vida, quando você ora aquilo que Deus prometeu, a expectativa vem no seu coração, porque você ora conforme aquilo que Ele disse. E se nele, querido, nós cremos, nele nós temos o amém. Sabe, então, quando Deus responde, queridos, é uma oração, quando nós temos ousadia para trazer as promessas, uma convicção, quando nós falamos, Deus, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que faz, agindo o Senhor, quem impedirá? Quando o Senhor fala, queridos, o Senhor faz. Outra coisa que eu vejo aqui é a oração, que Deus Ele faz para a minha vida, quando Ele fala para mim e para você, uma oração que não traz o que? Desânimo. Diz lá no verso 6, queridos, fala assim para mim, olha só, Senhor, não descanseis. Não posso descansar, queridos. Às vezes nós cansamos, falamos, não, amanhã eu oro. Eu disse que oração é o que? Guerra. Oração traz peso, queridos. Oração cansa. Sabe, eu fico olhando, quando Jesus olhou para o céu e disse, Efatá. A Bíblia diz que Ele orou para o céu e disse, diz que deu um suspiro. Sabe, queridos, às vezes tantas guerras que nós enfrentamos, tantas lutas, sabe, lutar sem esmorecer, dia e noite, noite e dia. Eu sei que você crê, porque senão você não estava aqui nessa noite. Eu sei que você crê na promessa, eu sei que você crê na palavra, eu sei que você crê na salvação. Você que está me ouvindo, você está conectado porque você crê. Eu sei. Sabe, mas não é mais tempo de nós ficarmos acomodados, queridos. É crer na palavra do Senhor. É crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que clamamos. Sabe, quando nós cremos, querido. Eu estava vendo uma reportagem. Eu acho que era um missionário, queridos. E esse missionário, ele foi trabalhar no meio dos índios. Os índios eram canibais, queridos. Alguém teria coragem aqui de trabalhar, evangelizar índios canibais aqui, queridos? Alguém teria coragem? E conta a história, Luciano, que durante a noite, ele entrava para o quarto e começava a suar. E os índios, queridos, ficavam em volta ali da casa dele. E ao ponto, queridos, que estava nevando, e às vezes os índios iam até a casa dele para comer, né, para comer ele. E eles encontravam ele ali deitado ali na neve, chorando e clamando por aqueles índios. E dizendo, Senhor, faz alguma coisa, por misericórdia daquelas vidas. E ele passava noites, queridos, ele passava noites, sim, claro, com medo, e ao mesmo tempo pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida daqueles índios. No final de tudo, sabe o que aconteceu, queridos? Aqueles índios se converteram ao Senhor. Sabe, não tem como que filhos de tantas lágrimas se percam. Você pode dizer isso? Fala assim, filhos de tantas lágrimas, não tem como se perder. Sabe, não tem como se perder os filhos de tantas lágrimas. Sabe, quando você olha e fala assim, esse aí é filho de muitas lágrimas. Sabe quantas lágrimas? Hoje, para que eu e você estivéssemos aqui, muitas pessoas passaram a noite em claro, orando e chorando por mim e por você. Sabe por que muitas coisas não aconteceram na nossa vida, querido? Porque muitas vidas estavam chorando por causa de mim e de você. Sabe por que muitas coisas não acontecem na sua família? Pelas suas orações que você tem pago diante do Senhor. Filhos de tantas lágrimas. Outra coisa, queridos, para a gente caminhar para o final aqui. Eu fico vendo tantas coisas, queridos, que nós poderíamos falar. Uma oração ousada. Sabe aquela oração ousada, querido?
que é uma oração ousada? No verso 7, coloca o verso 7. Coloca o verso 7 para mim, fazendo um favor. Nem deis a ele descanso. Você já viu? Fala assim, não dá descanso para Deus. Você já viu aquela pessoa? Você vai vir agora? Você vai vir agora? Você vai vir agora? Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Sabe aquele, você vai lá toda hora e fala assim, ó, você vai me ajudar? Deus, você vai lá no outro dia e fala assim, Senhor, eu estou orando aqui pela vida do meu pai. No outro dia cedo você chegava assim, Deus, sabe o que eu vou te pedir? Pela vida do meu pai. Deus, sabe o que eu vou te pedir, né, hoje? Pela vida do meu pai. Ele fala assim, não dá descanso para Deus. Vai lá toda hora. A Bíblia diz assim, batei e abri-se-vos-á. Buscai e acharei. Clama e será respondida. A nossa oração passa por 3 fases: o pedir, o bater e o achar. 3 dimensões da oração, queridos. O que você vai fazer? Quantos aqui precisa de uma resposta do Senhor nesses dias? Deixa eu ver. Eu vou perguntar novamente. Quantos aqui precisa de uma resposta do Senhor? Se hoje o Senhor não te responder, o que você vai fazer amanhã cedo? Deus, sabe aquele meu irmão que precisa de libertação? Olha lá, ó. Não dei descanso para ele. Quantos não querem dar descanso para Deus aqui, querido? Deus cansa, querido? Não, mas ele usa uma figura literal para nós. Sabe aquele juiz que você vai lá e fala assim, ó, Senhor, julga minha causa, Senhor, julga minha causa, Senhor, julga minha causa. Você já viu quando você fala assim, não, eu vou fazer para dar descanso, eu não aguento mais. Eu vou fazer porque eu não aguento mais. Queridos, essa semana, eu vou usar isso aqui como uma ilustração, tá? Essa semana, um irmãozinho pediu umas doações, tá? Uma pessoa me ligou, ele precisava de um colchão. Aí a Lorena me ligou e falou assim, eu tenho um colchão aqui em casa, você vai vir buscar? Eu falei, vou. Mas eu fui buscar, querido, eu fui pegar a caminhonetinha lá da casa de recuperação, e ela estava estragada, e não cabe no meu carro. E a Lorena me ligava e falou assim, Altinho, que hora que você vai buscar? E ela estava me contando que as filhas dela, falaram assim, o Elton vai vir buscar o colchão para doar, e dizer que toda hora as meninas falam assim, mãe, que hora que o pastor vai vir? Mãe, que hora que o pastor vai vir? Mãe, que hora que o pastor vai vir? Sabe quando você vai? Aí você fala, eu vou lá buscar para parar de me ligar. Não aguento mais. Eu acho que Deus não vai fazer isso comigo, com você, mas Ele vai falar assim, não, deixa eu só falar aqui, porque eu não aguento mais. Então você vai falar assim, Deus, sabe meu pai? Deus, sabe aquela pessoa que está lá no hospital? No dia cedo Deus fala, o que você quer? Sabe aquela pessoa que está no hospital? Deus, sabe a pessoa que está no hospital? Ele vai falar assim, tá bom! Mas ele não vai falar assim, ele vai falar como o quê? Apaixonado, tá bom. Pode deixar. Já viu o menino que fala assim, mãe, me dá? Mãe, me dá? Quantos aqui tem filho? Quantos aqui já cederam ao pedido do filho, de tanto ele ficar pedindo? Você deu para ele falar assim, tá bom, só para ele. Já ou não, Miriam? Que isso, Lohane? Vidona. Ah, é ele? Ah, tá, então tá bom. Vai no Pex Mais. E para terminar, queridos, aqui diz então, uma oração que não abre mão de resposta. Olha comigo, até o versículo 7. Não deis descanso até que, diga comigo, eu vou orar até que o quê? O que ele fala para mim e para você? Eu vou orar até que estabeleça aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quantos querem orar até que? Até que o Senhor venha ao seu favor e ao meu favor. Você que está me ouvindo aí da sua casa, você vai orar até que. Eu quero que você sublinhe essa palavra. Se você puder grifar e falar assim, eu vou orar até que Deus faça algo. E no final, queridos, diz assim para mim e para você, lá no versículo 7, e ponha
por objeto de louvor, até que a sua vida seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor, até que a sua história seja para exaltar o nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Você vai orar porque a sua vida vai ser para glorificar e exaltar, engrandecer o Deus vivo. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: eu creio em milagre, porque essa pessoa aqui é um milagre vivo do Senhor. A Bíblia diz assim: as pessoas iam ver a Lázaro e a Jesus, a quem o ressuscitou. As pessoas iam ver Lázaro e a Jesus, a quem ressuscitou. A sua vida vai ser restaurada e reestabelecida para o louvor da glória do Senhor. Você aí da sua casa, feche seus olhos, levante as tuas mãos aos céus e comece a orar e a declarar e a dizer: a minha vida é um milagre do Senhor, a minha vida é para engrandecer, a minha vida é para restaurar ao nome do Senhor, a minha vida, a minha história é um objeto de louvor para engrandecer o nome do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso. A sua história é uma história para as pessoas olharem e dizer: realmente Deus existe, realmente o Senhor faz, realmente o Senhor restaura histórias, realmente o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Eu creio em milagres. E comece a orar e a declarar: querido, eu vou orar até que o Senhor faça algo. Você que tem um pedido ao Senhor nessa noite, comece a orar e a declarar: Deus, restaura a minha história, Deus, restaura a minha família, Deus, restaura a vida dos meus filhos. Deus, o Senhor prometeu. Sabe, queridos, a Bíblia diz sim, para mim e para você: não dê descanso para o Senhor nessa noite, até que, ore até que Deus restaura a tua história. Isso, você que está aí, querido, levante as tuas mãos aos céus, aí da sua casa, levante as tuas mãos aos céus agora. Se sinta livre nessa hora, você que precisa que algo aconteça na sua vida nessa noite, até que Deus vem e ouve a tua história, até que o Senhor vem e restaura a sua vida, a sua família, até que a sua vida vai ser para louvor e glória do nome do Senhor. Isso, levante a tua voz ao Senhor. Isso, levante as tuas mãos ao Senhor nessa noite. A sua história vai ser para honra, louvor e glória do nome do Senhor.